A paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje um pouquinho sobre o arrebatamento. Não vou ler nenhum texto, eu vou citar textos que vocês já conhecem, mas eu vou citar partes que são bem conhecidas. É claro que num texto, quando você cita, tem que tomar cuidado, porque eu estou citando aqui, mas eu posso esquecer de uma ou duas ou três palavras, esquecer do contexto imediato, anterior, posterior, e só isso daí já cria problema, né? Quanto mais não visualizar o contexto geral da carta em conexões com outros textos semelhantes. É o seguinte, a mensagem é pré-tribulacionista, né? É para falar a incoerência dos pré-tribulacionistas. Eu estava aí no YouTube esses dias, vendo o que anda sendo falado a respeito do dia do Senhor e da vinda de Jesus, e etc. e tal. E aí eu me deparei com os mesmos pastores que, ao invés de progredir na mensagem, regrediram. Ou seja, ficou mais incoerente ainda, porque agora não está usando muito os textos lidos e conectados, na mente deles conectados, mas agora está usando sonhos e visões. É a moda, né? O sonho e a visão. Sonhei, o pastor importantíssimo tal, teve um sonho do pré-tribulacionismo, do arrebatamento da igreja, incrível, homem respeitado e tal. E aí dentro desse argumento aí foi lido, foi citado alguns textos, né? Mas aí a mensagem você vê que ela regrediu, ela não progrediu. E não tem como uma mensagem pré-tribulacionista progredir. Ela sempre vai regredir. Ela sempre vai alcançar o coração das pessoas mais insensatas. Mais, como se diz, mais que estão dormindo. Bom, mas tem pessoas que aparentam ser muito estudadas e estão ensinando, né? Essas pessoas estão dormindo também, Luiz? Vamos ver. Vamos ver? Dá para você ver através de vários vídeos aí no canal, né? Mas vamos ver. Nesse vídeo desse pastor, ele estava falando de sonho, visão, etc. e tal, e citou o 1 Tessalonicenses capítulo 4, falando que, olha só que interessante, que Paulo, ele pregava o arrebatamento pré, e isso foi falado em outros vídeos, não só dele, como também de outro pastor, que prega o pré-tribulacionismo e insiste nisso. E foi falado que Paulo tinha certeza que falava que a igreja não passaria pela grande tribulação e esperava a vinda de Jesus no seu próprio tempo. Por isso que ele escreve e fala, nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem. Porque aí ele fala e tal, aí ele foca no nós, os que estivermos vivos para a vinda do Senhor. Então, se Paulo falou isso, ele cria sim no pré-tribulacionismo. E se ele tinha que crer, né? Porque senão não poderia ser pregado hoje. Se Paulo não cria, como é que as pessoas estão crendo hoje? Então, faz sentido dizer que ele cria. Mas o que eu senti é que após eles reverem alguns argumentos, refletirem algumas coisas, parece que eles perceberam que tinha que acontecer muitos eventos no mundo para depois vir o arrebatamento secreto, iminente, né? Melhor usar essa palavra. Então parece que eles estão querendo contornar a mensagem deles e indiretamente jogando a culpa no Paulo. Eu explico. Como assim jogando a culpa no Paulo? Como assim? Claro que eles não vão falar isso, jamais. Eles vão falar, você está torcendo o que eu estou falando. Não, não estou torcendo. Mas olha só que contradição. Numa mesma mensagem você ouvir isso, eu queria saber qual seria a explicação. Fala logo, Luiz, o que é? Presta atenção. Existe pelo menos duas linhas do pré. Não sei se você sabe disso, mas fica sabendo. Existe pelo menos duas linhas do pré. Assim, falando de uma maneira resumida, grosso modo. A primeira linha é a mais incoerente. É a linha que afirma que o próprio Paulo esperava Jesus naquela época. Esperava a vinda de Jesus. Essa é a linha mais incoerente. Porque jogou para fora a profecia, ignorou os contextos imediatos do apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ignorou que Paulo conhecia que o império chamado de Assíria teria que se levantar, os pés da estátua teria que se remontar, os 10 chifres da besta teriam que estar ali no cenário para poder esperar o anticristo, não esperar ele vir, né? No caso, esperar ali perto da hora dele vir para a igreja ser arrebatada.
O cenário não estava montado, gente, estava tudo desmontado, tudo. E não tinha como se montar tudo isso em 7 anos, né? Como eu já falei em vídeos, tem pessoas que falam, Luiz, se Deus criou o mundo em 7 dias, não seria poderoso para criar todo o cenário do mundo em 7 anos? Bem, depende do ponto de vista. O mundo que Deus criou, só Ele poderia criar. Ele criou com a palavra. E Ele não precisaria de 7. Ele poderia criar em 1. Eu já falei isso em vídeos. Por que Ele criou em 7? Criou em 6, né? E descansou no 7º. E por que Ele descansou? Poxa, Ele não se cansa. Então isso é uma programação de revelação do Senhor. Ele poderia ter feito tudo em 1. E só Ele poderia ter feito isso. Agora, trabalhar com os homens, aí é diferente. Aí ele já enumerou o que deve acontecer para puxar um evento, para desencadear outro, porque ele está trabalhando com os homens. Ele não vai chutar tudo e falar, só monta aí as pernas e os pés, tudo em 3 anos e meio, 7 anos. Por isso que eu falo, depende da mente, depende do que tem na mente da pessoa. O que a pessoa, a estrutura mental dela, depende do ponto de vista. Isso é, para mim, um argumento absurdo. É um argumento de uma criança que está se alimentando com leite adulterado. Então, a primeira linha é a mais incoerente, onde afirmam que próprio Paulo esperava Jesus naquela época. A segunda linha, ela é menos incoerente, porque eles, ainda sendo eles vão afirmar que são pré-tribulacionistas, mas que devia acontecer muitas profecias, se desenrolar o cenário, para a igreja ser arrebatada antes da grande tribulação. Mas esse antes da grande tribulação não era lá naquele tempo, era impossível de ser. Tinha que ser, assim, tá mais na cara de ser o nosso tempo. Então, ainda a igreja não passa pela grande tribulação, mas ainda é pré-tribulacionista, entende? Essa linha é mais coerente, não é? Falar a verdade. E esses 2 pastores que eu estou citando, eles estão na primeira linha, não estão na segunda. Porque eles afirmaram nos vídeos dele que o próprio Paulo esperava Jesus naquela época. E ler os mesmos textos. Cada um segue ali uma resolução diferente nos vídeos, mas é bem semelhante a mensagem. Então, os 2 pastores que eu acho que são considerados os mais inteligentes ensinando pré, estão na primeira linha, não na segunda. Isso já é para vocês ficarem atentos. Se tivesse na segunda, falando assim, não, Paulo era pré-tribulacionista, gente. Gente, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ó, um de cada vez, hein? Não vai falar todo mundo ao mesmo tempo. Ó, olha para mim. Paulo era pré-tribulacionista, mas ele não podia esperar Jesus naquela época, porque ele tinha as profecias de Daniel, de Ezequiel, de Isaías, o Império Assírio. Por que o Império é chamado de Império Assírio, que vai estar ali no tempo da ira de Deus? A Síria vai ser derrubada pelo Senhor e vai cair nos montes do Senhor. E logo em seguida vem o estabelecimento do reino. Isso está em Isaías 10, está em Isaías 11 e aparece em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Em Isaías 14 fala que a Síria havia ser derrubada nos montes de Israel e ali havia o fim. Onde que estão essas profecias? Então Paulo, ele visualizava tudo isso, ele via tudo isso, ele sabia. Ele podia chamar os 10 dedos da estátua de Assíria, como o Senhor chamava. E por que o Senhor chamou de Assíria, sendo que no passado ela já havia caído? Porque no futuro um reino conglomerado, unido, comandado por um homem iria receber o nome de Assíria para revelar um universo de informações para a gente. E essas profecias não podem ficar sem cumprimento. Então Paulo sabia. Então se esse pastor estivesse visualizando isso e falando, então irmãos, o arrebatamento é antes da grande tribulação, a igreja não sofre, mas não é naquela época, olha, tinha muita coisa para acontecer, Paulo não era um burro. Então, irmãos, veja bem, não, falavam que Paulo esperava naquela época. Aí parece que eles estão revendo, tem que estar vivo para perceber isso. Parece que eles estão revendo algumas peças, alguns conceitos, mas não estão admitindo isso. Porque vai ter que ou tirar os vídeos do canal, ou se consertar com os irmãos. Irmão, como é bom você estar aberto para isso, você estar livre para isso. Mas é difícil se eu preguei com tanta convicção uma coisa, depois falar, estava errado nesse ponto. Não é difícil para consertar isso, porque a mensagem ainda iria continuar sendo pré, não é? O difícil é jogar todo o material fora e falar, não, agora eu descobri que Jesus mesmo vem após a grande tribulação,
pegar a igreja e a igreja vai estar na grande tribulação. Aí seria mais difícil, né? Mas é o correto, pelo menos o que eu acho. Ponto de vista que eu tenho da escritura é isso. Mas aí parece que eles estão revendo algumas coisas e aí começa. Aí na mesma mensagem, olha o que saiu. Já está falando que o arrebatamento é mais para esses dias, porque algumas coisas tinham que acontecer antes. E agora, agora a gente está mais no cenário e está aí, pode ser até amanhã. Outro, na mesma mensagem, não percebeu o que estava fazendo. Por isso que eu digo, queria saber a explicação. Na mesma mensagem, leu 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz que Paulo esperava Jesus naquela época. Na mesma mensagem, se essa mensagem tivesse um track de áudio, você ia ver que ia avançar, ele ia falar de sonhos e visões do americano e tal. E aí lá para perto do final, disse que o arrebatamento é pré. Ele falou, irmãos, o arrebatamento é pré-tribulacional, a igreja não sofre grande tribulação, a ira de Deus, aí mostrou que a ira de Deus está na grande tribulação, não é uma baderna. A igreja não sofre isso e a igreja vai ser arrebatada, irmãos, mas não é a qualquer momento não é agora não, que nem vocês estão pensando, porque foi profetizado em Joel um grande avivamento, e esse avivamento é para o tempo do fim, e a igreja não está preparada agora para ser arrebatada, ela precisa de uma renovação do poder do Espírito Santo, para ela pregar e estar preparada. Aí, irmãos, faz um cálculo, tá 12 minutos de vídeo, mas faz um cálculo simples. Paulo naquela época esperava o arrebatamento. E hoje, ele disse que Paulo esperava naquela época, mas não aconteceu. Aí hoje esperam, mas espera aí, não é a qualquer momento. Tem que acontecer aí. E os sinais que foi dito não foi nem olhar para os pés da estátua, da chifre da besta, assim, um cenário mais profético, foi olhar o avivamento. Irmãos, Paulo era mestre. Por que Paulo não escreveu nas cartas, naquele tempo, é necessário vir um grande avivamento? Pelo contrário, ele fala de apostasia. E até a palavra apostasia já está sendo torcida por aí. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aí Paulo fala de apostasia e tem outro pastor falando de arrebatamento, de avivamento. Porque Paulo era mestre, ele era o homem que separava as coisas, que deixava os mistérios, que deixava eu vou ensinar isso para vocês nos próximos vídeos. Vai estar aí na playlist do arrebatamento, vai estar meio que seguido esses vídeos aqui. Outros vão estar meio aleatórios, mas esses daqui vão estar seguidos. Paulo ensinava, era o homem que separava, era mestre, mente iluminada. Não era homem virtual, homem online, homem que vivia no tempo da Revolução Industrial, homem que tinha que trabalhar em vários lugares. Era sempre para a igreja. Homem da Torá, sabe, do hebraico, do grego. Por que ele não falou que necessário vir um avivamento para a igreja ser arrebatada antes da grande tribulação? Não, coisas que Paulo não foi um cirurgião, sabe, não foi preciso. Aí hoje tem pessoas. E a culpa é de quem? Indiretamente é de Paulo, que não enxergava os tempos, que não escreveu, que tinha que vir um grande avivamento, que esperava Jesus naquela época, com tanto de profecia pendente que iria ficar. Então você vê que é realmente um absurdo de incoerente. Se tem abundância, né, a palavra abundância é usada muito nesse contexto aí de arrebatamento pré por esse pastor, se tem abundância, é a abundância de ignorância. Como é que explica isso? Numa mesma mensagem falar que Paulo era pré, esperava Jesus naquela época, e aqui, hoje, falar que, peraí, o arrebatamento é pré, mas tem que haver um grande avivamento primeiro, não é assim a qualquer momento. Qual é a explicação que tem para isso? E qual é a explicação para falar que Paulo não via, não visualizava essas coisas? Ou visualizava e não escreveu? Não faz sentido. Não via, não visualizava, e escreveu outras coisas, esperava Jesus naquela época, e aquele monte de profecia pendente, não tem nem perna da estátua formada direito, porque eram duas pernas. Paulo não era burro. Ele olhou o braço da estátua, 2 braços, Média e Pérsia, poxa, reino dividido. Olhar para as pernas e não esperar uma coisa, um reino dividido, não faz sentido. Na época de Paulo, Roma não era dividida. Quanto mais 10 reinos de barro e ferro. Irmãos, por favor, presta atenção nisso, que isso que eu estou falando faz sentido. Tá bom, irmãos? Entenderam? Vocês entenderam? Segue aí na descrição, vai ter várias informações, as playlists. E comenta aí o que vocês entenderam, se vocês realmente entenderam, tá bom? Fiquem na paz de Cristo, Deus abençoe. Até os próximos vídeos.